Muito bem, pessoal, foram aplicadas provas de concurso público na Prefeitura de Triunfo, hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, e neste vídeo eu vou corrigir com vocês as duas provas que eu recebi. Eu recebi diversas provas, na verdade, mas de legislação diferentes eu encontrei apenas duas. Primeiro, uma que foi aplicada, entre outros cargos, para professor de anos iniciais e agente fazendário. Então, se a tua prova de legislação começar com uma questão igual a essa, todas as questões que eu vou corrigir nessa prova serão iguais. Se a tua prova for diferente, se a tua prova começa com outra questão em legislação, segue neste vídeo, que depois de corrigir as 10 questões dessa prova, eu vou corrigir também as 10 questões da outra prova, certo? Então vamos lá, chega de conversa, vamos ao que interessa. A questão 11 desta prova, ela traz uma situação envolvendo o mandato eletivo do servidor público. O servidor público da prefeitura que é eleito por um mandato eletivo. O que acontece com ele? A resposta está no artigo 28 da Lei Orgânica, que traz situações que nós estudamos no curso, que também estão muito semelhantes no artigo 38 da Constituição Federal. E eu falei para vocês, se for um mandato que não seja no município, mandato federal ou estadual, o servidor é afastado do cargo. Se ele é eleito prefeito, ele também é afastado, mas ele pode optar pela remuneração. Se ele é eleito vereador, se não tiver compatibilidade de horários, mesma regra do prefeito, afastado do cargo e pode optar. Se tiver compatibilidade de horários, aí ele pode acumular o cargo público, o desempenho do cargo com o mandato e as remunerações também. É essa regra básica que nós temos aqui. Inclusive, quem fez o nosso simulado, a questão 10 do simulado, eu perguntei justamente sobre esses elementos, que também apareceram aqui na prova hoje, né? Então, quem fez o simulado já conhecia esse assunto, sabia que isso podia cair. E a questão, então, pede para marcar a alternativa correta. A letra A fala, se é mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo, emprego ou função. É isso. Essa já é a resposta. Está correta. É a primeira alternativa. Letra A é o gabarito na questão 11. A letra B fala, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo vedado optar pela sua remuneração. Isso está errado porque ele pode optar, né? O prefeito pode optar, por isso que está errada. Investido no mandato de vereador, havendo ou não compatibilidade, é vedado que perceba as vantagens. Errado. Conforme o caso, né, se tem compatibilidade ou não, muda a regra. Então está errada a letra C. Em qualquer caso, o tempo é contado para todos os efeitos, inclusive promoção por merecimento. Não é inclusive, é exceto promoção por merecimento. E a letra E, para efeito de benefício previdenciário, em caso de afastamento, os valores não serão determinados como se exercício estivesse. Está errado, né? Serão determinados como se estivesse em exercício. Então, de acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica de Triunfo, a letra A é a única resposta, vai ser esse o gabarito na prova, pode ter certeza, não tem como recorrer, porque a única correta é a letra A. Questão 12, vamos lá. Questão sobre a Constituição Federal. Quem fez o nosso curso também, na disciplina da Constituição, a gente colocou no simulado também uma questão sobre isso, porque é uma coisa que é muito cobrada sobre a nacionalidade, que são aqueles cargos privativos de brasileiro nato, que estão lá no artigo 12, parágrafo 3º. Carreira diplomática é um cargo privativo de brasileiro nato, isso está correto. Prefeito municipal e governador não precisa ser nato. Só a carreira diplomática. Então, apenas a 1 correta, a letra A é o gabarito. Lembrando, né, que os cargos privativos de brasileiro nato previstos na Constituição são esses. Todos aqueles que sentam na cadeira do presidente da República, lembram? Presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministros do STF, diplomata, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses são os cargos aqui no Brasil que são privativos de brasileiro nato. Questão 13, de acordo com a Constituição, agora sobre os direitos políticos, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para quem? Bom, para os analfabetos, o alistamento e o voto é facultativo, tá certo. Para os maiores de 60 anos, não, é para os maiores de 70 anos, isso é pegadinha. Está errada a segunda. Terceiro, maior de 16 e menor de 18, essa está certa. Então, a 1 e a 3 estão corretas, letra D, o nosso gabarito, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º. Quem fez o nosso curso tem esse esquema na apostila, né? Esse esquema que a gente fez aqui, que nós temos que
o voto é obrigatório para os maiores de 18 e facultativo para analfabeto, maior de 70 ou maior de 16 e menor de 18, né? É isso aí. Então, pessoal, aqui na questão 13, a letra D é o nosso gabarito. Questão 14. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles trouxeram uma situação que está lá no artigo 18b do Estatuto da Criança e do Adolescente e pediram qual das medidas que não está lá prevista, e é justamente a multa. O ECA, quando trata desse assunto do castigo físico, isso veio da famosa lei da palmada, foi inserido no ECA, ele traz algumas medidas que podem ser dadas, que são alguns encaminhamentos, ou obrigação de encaminhar a criança para um tratamento especializado ou advertência. A lei não prevê multa. Então a letra B é o gabarito na questão 14. Questão 15. De acordo com a Lei Orgânica de Triunfo, o Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara. O mandato dos vereadores é de quantos anos? Pessoal, essa questão aqui não precisava nem ler a Lei Orgânica para saber, né? A gente sabe que de 4 em 4 anos a gente vai às urnas eleger prefeito, vice e vereadores. O mandato deles é de 4 anos. Aliás, no Brasil, quase todos os mandatos políticos são de 4 anos, né? Só o senador que tem um mandato de 8 anos. Todos os outros são 4 anos. Questão muito fácil. Letra C, o gabarito aqui, de acordo com o artigo 64, parágrafo 1º. Questão 16. Essa questão, pessoal, eu fiz uma questão parecida no nosso simulado. O que eles fizeram aqui na questão? Eles perguntaram qual que não é competência do secretário da Câmara Municipal. Os vereadores, dentre si, têm uma mesa, que vai ter um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o vice-presidente, outro vai ser o secretário. E a lei orgânica traz o que faz cada um deles. E é muito comum que isso seja perguntado, tanto que eu tinha colocado no nosso simulado, né? E quem fez o simulado certamente lembrou. Pessoal, a banca aqui misturou, ela colocou 4 atribuições que são do secretário, que são as letras A, B, C e D, e colocou uma que é do vice-presidente da Câmara. É o vice-presidente da Câmara quem vai promulgar e publicar as resoluções e decretos, sempre que o presidente não faça. Então, se o presidente da Câmara não promulga, quem promulga é o vice-presidente, não é o secretário. Por isso, a letra E é o gabarito nesta questão, de acordo com o artigo 93, que traz atribuições do secretário, e o artigo 92, que traz essa atribuição que a questão trouxe, que cabe ao vice-presidente. A nossa questão 20 do simulado era bem parecida com essa, trabalhava justamente sobre esse artigo 93, que trata das competências do secretário. Muito bem, vamos adiante. Questão 17. De acordo com o regime jurídico dos servidores do município de Triunfo, após 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor, tem direito às férias na seguinte proporção. Aqui também eu tinha uma questão no simulado envolvendo isso, porque é algo que eu falei para vocês na aula que é muito cobrado em prova. Inclusive, a gente montou esse quadro, lembram? Esse quadro que diz quantos dias de férias eu vou ter de acordo com as faltas injustificadas. Bom, e aí nós temos a seguinte situação. Até 5 faltas não tem problema, eu tenho meus 30 dias de férias. Depois, conforme aumentam as faltas, diminui os dias de férias. E eu falei para vocês que existe uma lógica matemática aqui. Para cada grupo de 9 faltas que eu aumento de um lado, eu diminuo 6 dias do outro. Então, se tu lembra na hora da prova que até 5 faltas são 30 dias, tu só vai aumentando de um lado as faltas e diminuindo os dias do outro, e tu vai montar esse quadro. Quer ver? 5 mais 9 dá 14, mais 9, 23, mais 9, 32. 30 menos 6, 24, menos 6, 18, menos 6, 12. Pronto, montei o quadro. Aí é barbada matar essa questão, pessoal. Porque olha só, a gente vai ver 30 dias corridos quando não houver faltado mais de 10 vezes. Está errado. 30 dias para 5 vezes. 24 dias quando tiver 12 a 15. Não. 24 dias é 6 a 14 faltas. Está errado. 18 dias quando tiver 13 a 23. Ó, pegadinha, hein? É 15 a 23 que são 18 dias. Está errado também. 12 dias quando tiver 24 a 32 faltas. Isso mesmo. Essa é a resposta. Letra D, o nosso gabarito. A E também está errada porque nem há previsão de 10 dias de férias somente. As férias vão ser de 12, 14, 18... 12, 18, 24 ou 30 dias. Né? Vai de 6 em 6. 30, 24, 18 e 12. Não tem previsão de 10 dias.
Então é isso, de acordo com o artigo 98, letra D, o gabarito na questão 17. Era a questão 48 do simulado, quem quiser conferir lá. Inclusive, né, quem vai fazer prova na semana que vem, que tem alguns cargos que tem prova no próximo domingo, vale a pena fazer o nosso simulado aí para revisar vários pontos da lei, porque essa prova cobrou alguns, mas tem muita coisa no nosso simulado que não caiu nessa prova que pode cair no próximo domingo, né? Pessoal, Estatuto do Idoso, ele traz a prioridade que os idosos têm e pergunta quais dessas que estão compreendidas. Nós temos no artigo 3º, que é uma obrigação, essa prioridade, o atendimento preferencial imediato e individualizado. Aqui eles colocaram imediato e coletivo. Não, é imediato e individualizado. Então está errada a primeira. Prioridade do recebimento e restituição do imposto de renda, essa está certa. E garantia de acesso à rede de saúde também está certa. 2 e 3 corretas, letra C o nosso gabarito, de acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que traz esses exemplos da garantia de prioridade aqui, que é assegurada para o idoso. Seguimos, pessoal, questão 19 agora. A questão 19, pessoal, foi uma questão sobre a Lei de Acesso à Informação, quase igual à do nosso simulado. A gente fez um simuladinho ali sobre a Lei de Acesso à Informação e a gente colocou justamente uma questão bem parecida com essa, né? A gente sabe ali que em caso de indeferimento, eu tenho quanto tempo para recurso? O prazo de 10 dias, né? Letra E, o nosso gabarito, de acordo com o artigo 15 da Lei de Acesso à Informação. O prazo de recurso é de 10 dias. Questão 20. De acordo com o regime jurídico dos servidores, o aproveitamento de servidor que está em disponibilidade há mais de 1 ano, há mais de 12 meses, depende de prévia comprovação da capacidade física e mental. E se é verificada a incapacidade definitiva, o que acontece com esse servidor que está em disponibilidade? Ele vai ser aposentado. Pessoal, quando um cargo é extinto e o servidor é estável, ele é colocado em disponibilidade. E ele fica em disponibilidade até surgir um cargo para ele voltar. Quando surge um cargo para ele voltar, ele vai ser aproveitado nesse novo cargo. Então, quando ele é chamado para ser aproveitado, se ele não tem capacidade de trabalhar, se ele ficou doente, ficou inválido, ele vai ser aposentado por invalidez. É isso. Então, ele é aposentado. Letra B, o gabarito, de acordo com o artigo 32, parágrafo único do regime jurídico aqui dos servidores de triunfo. Então, essas são as questões. Esse é o nosso gabarito extraoficial, já que não saiu o gabarito da banca ainda. E pelo que eu vi dessas questões, pessoal, não vejo nenhuma para recorrer, porque as questões foram direitinho, copiaram literalmente, né, os artigos das leis indicadas no edital. Vamos ver a outra prova. Eu recebi a prova de enfermeiro, só que também tem outros cargos que tinham essa prova. Então, para quem fez essa prova, que começa com a questão sobre a função gratificada, as questões todas serão iguais. Para essa outra prova, a questão 11, pessoal, ela pergunta sobre o prazo que quem é designado para uma função gratificada tem para entrar em exercício. Quando o servidor é designado para função gratificada, ele deve entrar em exercício no prazo de 2 dias, conforme artigo 49. Se não entrar em 2 dias, é tornado sem efeito a designação. Isso está previsto no artigo 49, a letra A é o gabarito nesta primeira questão desta prova de enfermeiro e outros cargos. Questão 12. Aqui, pessoal, questão muito fácil e aqui também com várias pegadinhas que eu coloquei no nosso simulado sobre o artigo 7º da Constituição Federal. O que nós temos, pessoal? Seguro-desemprego é um direito do trabalhador? É. Em caso de desemprego involuntário. Eles fizeram essa pegadinha. Pessoal, se eu peço para ir embora, se eu não quero mais trabalhar e peço demissão da minha empresa, eu vou embora. E eu não vou receber seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego é para desemprego involuntário, não voluntário. Letra A está errada. Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno. É o contrário, né? É a remuneração do trabalho noturno que é superior ao diurno. Errada a letra B. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados. Não, preferencialmente aos domingos. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais. Isso está correto, é isso que nós temos na Constituição. 13º salário com base na remuneração parcial. Não, o 13º é com base na remuneração integral.
ou no valor da aposentadoria. Então, a única que está de acordo com o artigo 7º é a letra D, é o gabarito, pode ter certeza, não tem como recorrer nessa questão também. Se a banca trouxer a letra D como gabarito, é essa a resposta. Questão 13. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Incapacidade civil absoluta é um deles. Cancelamento de naturalização ou condenação criminal somente se transitado em julgado, esses dois casos. E a banca colocou aqui não transitada nas duas. Por isso, 2 e a 13 estão erradas, só a primeira está correta. Então, a letra A é o gabarito, né? Apenas a 1 está correta, de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, que traz as situações de perda ou suspensão dos direitos políticos. Questão 14 sobre a lei orgânica do município pede para marcar a incorreta em relação aos vereadores. Vamos lá. Os vereadores têm inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, é verdadeiro. Os vereadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas no exercício do mandato, verdadeiro. Não é condição de elegibilidade para o mandato residir no município. Está errado. Está errado. O vereador deve residir, sim, no município de Triunfo. Isso está lá no artigo 98, né? São condições de elegibilidade, além de residir no município, as da Constituição Federal. Então, tem que residir no município, sim. Então, a letra C é a incorreta nessa questão e, portanto, é o nosso gabarito. A letra D e a letra E estão de acordo com os artigos 96 e 97 também, que falam sobre os vereadores. Então, é isso. Letra C é o gabarito aqui na questão 14. Questão 15, agora sobre o adicional por tempo de serviço. De acordo com o artigo 86 do regime jurídico dos servidores aqui de Triunfo, o servidor, a cada 2 anos, vai ter um acréscimo de 12% sobre o vencimento básico. É isso, 12%, conforme o artigo 86. Letra C é o gabarito na questão 15. Questão 16. De acordo com o Estatuto do Idoso, constituem obrigações das entidades de atendimento. Bom, aqui, pessoal, todas que foram colocadas estão corretas de acordo com o artigo 49 do Estatuto do Idoso, que traz obrigações dessas entidades. Por isso, letra E vai ser o nosso gabarito nessa questão. A questão 17, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, também, pessoal, eles colocaram todas as afirmativas corretas de acordo com o artigo 111, que assegura para o adolescente essas garantias de assistência judiciária gratuita e integral, quer dizer, o adolescente infrator que é acusado de uma infração e não pode pagar advogado vai ter assistência jurídica fornecida pelo Estado. Direito de ser ouvido pessoalmente também, e direito de solicitar a presença dos pais ou responsáveis em qualquer fase também. Tudo certo, de acordo com os direitos do adolescente lá, previstos então no artigo 111, letra E, o gabarito, na questão 17. Questão 18, segundo a lei orgânica do município de Triunfo, a alienação dos bens móveis é precedida de avaliação e licitação. Dispensada a licitação, quando for doação, que só é permitida para fins de interesse social, permuta ou ações que serão vendidas na Bolsa. A segunda está errada porque fala ações que não serão vendidas na Bolsa. Esse não aqui tornou incorreta a questão. Então, a 1 e a 3 estão corretas, a letra D é o gabarito na questão 18. Para quem fez o nosso curso, inclusive, tinha no material esse quadro, lembram? Esse quadro que mostra justamente a alienação dos bens móveis e também tinha um outro dos bens imóveis, né? Porque o artigo 9º fala dos bens imóveis e o artigo 10 dos bens móveis. E aí nós tínhamos, né, justamente essas 3 exceções aqui que foram perguntadas na prova. Por isso, pessoal, a 1 e a 3 só estão corretas, a 2 ficou errada porque diz que as ações não seriam vendidas em bolsa. Questão 19. Sobre o regime jurídico dos servidores, não pode reverter o servidor que contar com a idade de 70 anos. A reversão é quando o aposentado por invalidez recupera a saúde e volta à atividade. Se o servidor aposentado por invalidez completa 70 anos, ele não volta mais, nem que recupere a saúde, conforme artigo 27, letra B, o gabarito na questão 19. E para concluir a nossa correção,
a questão 20 trouxe um crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. E ela trouxe justamente que é crime a representação por ato de improbidade quando o autor sabe inocente. Quer dizer, eu sei que a pessoa é inocente, mas eu acuso ela injustamente, falsamente, de um ato de improbidade. Eu que estou acusando falsamente estou cometendo um crime. Crime punido com pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. Isso está previsto no artigo 19 da Lei de Improbidade, por isso a letra B é o nosso gabarito. Pessoal, então é isso, essa é a nossa correção. Não identifiquei nenhuma questão para recorrer, a não ser que o gabarito esteja diferente. Mas se o gabarito da banca for igual ao que eu mostrei aqui, não vejo como recorrer em nenhuma das duas provas realizadas hoje. Quem vai fazer prova no próximo final de semana pode pegar um aprendizado como base dessa correção, né? Qual é o aprendizado? Que o que mais cai foi lei orgânica e regime jurídico dos servidores. Isso geralmente é assim. Nada impede que a banca, no próximo domingo, coloque mais questões da Constituição, do ECA, enfim. Mas geralmente, seguindo a lógica, geralmente a maioria das questões, como a gente viu, são sobre as duas leis municipais previstas no edital para todos os cargos, a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. E se tu que está me assistindo vai fazer prova domingo que vem e não fez ainda o nosso simulado, corre essa semana para fazer o simulado, para garantir essa pontuação importante, porque muitas questões que foram cobradas hoje estavam em nossos simulados. Claro, quem tiver tempo ainda, é legal também fazer o curso sobre as leis municipais. As minhas aulas são bem objetivas, nessa semana dá tempo ainda também, claro, de estudar as leis municipais e fazer o simulado. Quem fizer o nosso curso de leis municipais tem o simulado incluído. Quem quiser só o simulado também é possível adquirir pelo site PGF Concursos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham saído bem na prova e quem vai fazer no próximo domingo, uma boa sorte e me enviem no próximo domingo as questões também, para que a gente possa fazer essa correção também no próximo final de semana. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.